Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 226, 30 dias meditando no livro de Salmos. Nós estamos no nosso mês de gratidão, agradecendo a Deus por todas as coisas. Todos os dias Deus me traz à memória, o Espírito Santo de Deus me traz à memória um motivo para mim estar agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, inclusive por esses momentos que nós estamos passando estudando a palavra de Deus. E hoje nós vamos então meditar no Salmo 92, que é um salmo de gratidão. Ele diz: bom é render graças a Deus e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar já pela manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Com o instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante será destruído para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. E eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão e serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como boi selvagem, derrama sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir que os malfeitores que contra mim se levantam são abatidos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão os seus frutos, serão cheios de seiva e de vigor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça alguma. Então, nós podemos experimentar nesse dia: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ninguém de nós pode negar que bom é render graças ao Senhor. Bom no sentido de que Ele merece toda a nossa gratidão. E, por consequência, por Ele merecer, é bom que cada um de nós, então, sejamos gratos, rendamos graças a Deus. E para todos aqueles que ouvem, então, cantar louvores de gratidão ao nome do Altíssimo é uma atividade, a atividade mais preciosa da nossa alma. Porque render graças ao Senhor traz cura para a nossa alma. Nós sabemos que a gratidão é um instrumento de cura mais poderoso para uma alma amargurada, uma alma entristecida, uma alma triste. Precisa levantar, tirar do fundo do seu coração, lembrar que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E sempre haverá, então, motivos para nós estarmos louvando ao Senhor, porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã e a sua fidelidade são infinitas e promovem, então, motivos suficientes para você acordar de manhã, como diz o Salmo. E também, à noite, prestar louvores a Ele quando você lembrar. No seu leito, né? Quando você põe a sua cabeça no travesseiro, lembrar dos benefícios que o Senhor tem feito. Então, esse louvor pode vir acompanhado de instrumentos, né, de 10 cordas, como fala aqui o salmista. O louvor dele tinha saltério, tinha harpa, então ele tinha
motivos bastante para louvar ao Senhor, e aí ele começa a falar então a respeito da criação, da provisão divina e também da redenção encontrado na sua vida e nós em Cristo Jesus. Então, o simples fato de nós lembrarmos que Deus é o nosso Criador, Ele é o provedor de todas as coisas na nossa vida e também é o nosso remidor, o nosso redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tudo isso, então, traz, né, para nós esse motivo maior de agradecermos ao Senhor, né? Então, por esse simples fato, nós podemos cantar ou orar, né, com alegria. As obras do Senhor, elas são completas, né? A obra do Senhor é completa. Tudo aquilo que Deus começa, então ele termina. E a sabedoria de Deus, então, é muito profunda. E ela então traz para nós todo esse sentimento de louvor e adoração que também existe no coração então do salmista. Ele fala algo importante aqui no 92, do 6 a 9. Ele fala assim: o inepto não compreende e o estulto não percebe isto, ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, o Altíssimo é Altíssimo para sempre. Então aqui Paulo já fala em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não vai compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus elas se discernem espiritualmente. Então, no que diz respeito às realidades espirituais, o homem que não é regenerado, né, que não é salvo, que não nasceu de novo, ele é ignorante e também insensível a respeito das coisas de Deus, não tem inteligência. A inteligência que ele tem em relação ao mundo físico, mas as coisas espirituais, só os redimidos, só os lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo, que nasceram em Cristo Jesus, podem entender as coisas espirituais. Então, o ímpio, né, aquele que não acredita em Deus, ele não consegue aceitar a realidade de Deus, ele não consegue aceitar os padrões de Deus, morais de Deus, ele não consegue entender a presença de Deus e a glória de Deus que se manifesta nesse universo. Embora, né, pareça que o ímpio está prosperando em sua iniquidade, todo esse sucesso que nós vemos no reino da impiedade, da iniquidade, tudo isso é efêmero, assim como é o homem. Como fala aqui, como a erva. Então ele fala exatamente isso, né? Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos aqueles que praticam a iniquidade, né? Então, certamente, assim como o Senhor está entronizado eternamente, os seus inimigos perecerão, serão o quê? Dispersos. Todos aqueles que se postarem contra Deus, contra o padrão divino de Deus, que é a sua palavra, vão perecer. Está escrito na sua palavra. Nos versículos 9 a 11, em contrapartida, então, 10 e 11, nós temos assim: porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Então, em contrapartida aqui, Deus exalta o poder do justo, como o boi selvagem, né? Tem força e poder. Isso é, o Senhor concede honra ao seu povo, força e graça para vencer, então, os seus inimigos. Além disso, ele fala assim: unge os santos com óleo fresco.
Isso é o símbolo, então, do ministério do Espírito Santo. No último capítulo da história, né, da humanidade, nós temos lá: os santos de Deus testemunharão o fim dos inimigos, enquanto eles descem à morte eterna, emitindo longos gemidos e lamentações. Então, nós temos aqui todos os dias a lembrança do Espírito Santo, de quem é o nosso Deus e de quem é por nós. E a obra que ele começa, ele termina. No 92, 12 a 15, ele vai falando então da prosperidade do justo, daquele que anda com Deus, que é comparado então com uma palmeira, como o cedro do Líbano. A palmeira então simboliza a beleza, a fertilidade, ao passo que o cedro simboliza força e permanência. A razão então exuberante que ele fala, né, do crescimento dos santos deve-se ao fato deles terem sido plantados na casa do Senhor e florescerem então nos átrios do nosso Deus, louvando a Deus, porque Ele é bom e a sua fidelidade e misericórdia duram para sempre. Então, aqueles que estão plantados em Cristo, eles vão crescer como a palmeira e como o cedro do Líbano, então permanecerão fortes e firmes. Em outras palavras, aqueles que vivem em comunhão diária com Deus, de quem extraem, né, a sua força e o seu sustento. Olha, a importância de ser plantado na casa do Senhor, a importância de estar plantado em Cristo Jesus. Diariamente, tiramos força e sustento para superar as nossas lutas e as nossas dificuldades. E aqui ainda tem algo muito importante, né? Na velhice, a velhice não é prejudicada e nem a fertilidade dos idosos, pois o seu corpo pulsa com vigor, o que? Espiritual. Porque se o idoso chegar na velhice e estiver plantado no Senhor, nos átrios do Senhor, louvando e adorando a Deus, então eles permanecerão frescos e viçosos e ainda darão os seus frutos. A prosperidade dos santos é a prova de que o Senhor é reto. Sempre as suas promessas serão cumpridas, pois ele é, como nós aprendemos ontem, a rocha da nossa salvação. É uma rocha fiel e nele não há injustiça. Nós vemos injustiças diariamente, mas aqueles que estão plantados em Deus, eles não sofrerão a injustiça, porque o Senhor é por eles. Aqui fala que o ímpio, ele é comparado à erva, mas o justo, a sempre viva, sempre estará vivo eternamente, né? O ímpio murcha e vai desaparecer, mas aquele justo, aquele que está justificado em Cristo Jesus, prossegue de força em força. E é assim que funciona, então, a botânica espiritual, né? Nós temos aqui nesse salmo uma aula de botânica, a botânica espiritual. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão e darão frutos, e frutos eternos. Então, que assim seja com todos nós, plantados na casa do Senhor e adorando, agradecendo, louvando a Deus nos seus átrios. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.